sem vocês me verem. Então, vamos lá gravando, né? Mais um momento, agora vamos para o segundo momento. E aí é um momento muito importante, galerinha. Vamos prestar atenção, então, tá? Nós vamos falar um pouquinho da ferramenta VOC. Quem aqui já ouviu falar de Voice of Customer? Sem ser por mim, é claro, né? Alguém já ouviu falar dessa ferramenta, a voz do cliente? Não? Não. Sim? Ninguém? Não, tranquilo. Que bom, né? Fico até feliz que vocês não tenham ouvido falar, porque vai ser algo novo. E algo novo sempre é bom, aprender algo novo, algo que é... E muito interessante, porque essa ferramenta, o VOC, é algo simples. Mas é algo simples que funciona. Eu acho muito bacana isso. Porque o simples que funciona é o que a gente tem que usar. A verdade é essa, né? O simples que funciona é o que vai para frente. Você consegue, ó, colocar em prática rápido e dar resultado. Então, nós vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essa loucura aqui, né? A questão de desenvolvimento, de sucesso, de conceito, como desenvolver isso aí, né? O processo produtivo, suas várias vertentes aqui, enxergar tudo isso, ter novas ideias e conversar um pouco e montar a partir da ideia de todos um quebra-cabeça e formar um conceito e um novo produto, tá? E aí, em cima disso, nós temos, em cima de todas essas imagens, que eu gosto muito desse mundo das imagens, nós vamos ter a ferramenta que é o VOC, o Voice of Customer, tá? Qual que é o objetivo, então, desse momento da aula específico? Nós vamos trabalhar os conceitos da ferramenta VOC através de uma dinâmica de grupo, tá? Nós vamos fazer essa dinâmica. Na verdade, são várias as dinâmicas de grupo. Nós vamos ter uma primeira dinâmica agora e uma segunda dinâmica onde vocês vão interagir mais intensamente no projeto de vocês. Nessa primeira dinâmica, nós vamos fazer um exemplo de fixação para vocês entenderem como funciona a ferramenta, para posteriormente, junto com o grupo de vocês, vocês avançarem no desenvolvimento de projeto, beleza? Então, possibilitar que o aluno, ou os alunos, no nosso caso, né, consigam perceber a importância de quê? De quê? De quê? Ó o nome da ferramenta? Voice of Customer, de se ouvir o cliente no processo de desenvolvimento do produto. Gente, pode parecer que não, mas eu trabalhei com pessoas brilhantes que eles achavam que o que importa é o que eu penso. Eu sei o que o mercado quer. E aí a gente ficava olhando para ele e falava, cara, você tá indo para um caminho diferente do que a gente está vendo o pessoal pedir. Não, eu sei o que eu estou fazendo. Pode ficar tranquilo, eu tenho experiência. Gente, eu quero essa ferramenta justamente para ajudar vocês a refletirem nisso, para entender a importância de se ouvir o que o cliente quer. Tá? E nas várias oportunidades que nós tivemos de exercitar essa ferramenta, foi muito interessante, porque às vezes a pessoa tinha muito na cabeça, vai ser isso, vai ser isso, vai ser isso que o cliente quer. Aí, de repente, o cliente dava o retorno e era uma coisa um pouco diferente. Ele falava, nossa, mas eu tinha tanta certeza que era uma coisa e veio outra. Então, essa importância de se ouvir, de estar aberto a receber as informações do cliente. Lembrando que o cliente, nós temos o cliente interno, o cliente externo. Beleza? Vamos lá. Possibilitar que o aluno ou os alunos consigam aprender a como usar a ferramenta. Tá? Nós vamos aprender a usar essa ferramenta. Não é só assim, ouvir o cliente é fácil. É só fazer isso, isso, isso e pronto. Não, calma aí. Tem uma sequência, tem uma ideia a ser seguida, tá? Deixa eu só fechar eu abrir o WhatsApp para ouvir vocês, mas agora fica pipocando, fica falando. Oh, é para fechar. Isso, fechou. Pronto. Voltamos aqui. Nós vamos aprender a usar essa ferramenta poderosa, tá? Ferramenta chamada VOC. Tá, definição. Primeira coisa importante. A VOC, o Voice of Customer, é uma ferramenta focada em interpretar o que o cliente quer, tá? Entendam bem. Não é o que você e seu colega de grupo querem ou acham que é o certo, mas é o que o cliente está solicitando, o que o cliente está pensando. Extrair, é como extrair informações pertinentes do seu cliente. Não é polarizar ele, nem induzir ele a responder o que você quer. Isso não funciona, isso vai dar errado. Vai surtir efeitos colaterais no seu resultado lá na frente. Na verdade, é sem polarizar, sem dar ideia, sem induzir ele, é o que? Ouvir, tentar colocar perguntas ou um contexto que ele conte para você
o que ele espera de um produto na área que você está desenvolvendo, tá? Então, o foco do VOC é o quê? Os clientes. O foco não é você, não é a sua equipe de desenvolvimento. Não é saber o que vocês querem, é saber o que o cliente está pensando. É saber extrair do cliente o que ele estaria disposto a pagar muito por isso. Essa é a maravilha, essa é a mágica. Conseguir extrair, no final das contas, você tirar dele um testemunho. Não, se ficasse desse jeito, eu topava pagar o que viesse. É esse testemunho que você precisa extrair, tá? Então, lá, o foco no cliente é essa figura que é muito fantástica, é você investigar o cliente, é você conseguir olhar os detalhes no cliente, é você conseguir buscar desse cliente as informações que nem ele mesmo sabia que tinha. É um negócio meio louco, transcendental, mas importante e faz todo sentido dentro do ambiente de desenvolvimento de produtos, tá? Alguns pontos relevantes e muito importantes. Então, pay attention, se liga nos detalhes. Fontes reativas do VOC. O que é uma fonte reativa? É uma fonte que reage. Ela precisa do quê? De uma ação para ter a reação. Então, são informações oriundas de uma reclamação, ligação para a área do saque ou de atendimento, né, ao cliente através de um relatório. Então, informação obtida através de um canal de comunicação e já está pronta para você poder né, estudar ou analisar. Então, já foi uma reação do cliente, tá? Então, o cliente reagiu ao seu produto. E aí ele reagiu e te gerou uma informação. Pode ser uma reclamação, pode ser apenas um comentário, pode ser um elogio. Todas essas informações que são reativas, o seu cliente está reagindo ao seu produto. O que são fontes ativas? Tá? Ativas. São informações que você irá coletar intencionalmente. Então, precisa da sua ação. Não é algo que o cliente está reagindo. É algo que você vai ter que fazer direcionando intencionalmente uma ação para colher informações. Ou seja, é necessário se esforçar para obter informações por meio de alguma... Olha aqui, esse é um exemplo clássico. Pesquisa. Pode ser uma pesquisa, pode ser uma entrevista. Entrevista também é muito funcional. Qual que é a diferença de uma pesquisa e uma entrevista, professor? Entrevista é algo mais particular, é algo mais olho no olho, é algo mais pessoal. Pesquisa é coletivo. Você manda para um tanto de gente responde e bola para frente, entendeu? Então, lá, você pode procurar retirar informações de um grupo foco, né, um grupo específico, de reuniões com o seu cliente, ou através de observações diretas, através de você estar observando o cliente, tá? Você, por exemplo, eu vou no supermercado e vou ver o perfil de vários clientes, perfil de compra, tá? Ou vou numa loja que é parecida, uma loja específica do seu ramo, né? Uma papelaria, alguma coisa do tipo, e vou o quê? Vou fazer observações, vou ficar observando o comportamento. Cliente interno e cliente externo são extremamente importantes, nós já falamos sobre isso, né? Cliente interno são indivíduos ou áreas da empresa que recebem um produto ou serviço em estágio intermediário ou como um produto acabado. Geralmente consegue avaliar características do processo. Seu cliente interno são as pessoas que estão participando do processo produtivo da sua empresa, com o processo, na verdade, completo da sua empresa, né? O pessoal do saque, é o pessoal da assistência técnica, é o pessoal do comercial, é o pessoal da produção da qualidade, e assim por diante. Isso é o seu cliente interno. Cliente externo são indivíduos ou organizações que consomem um produto ou serviço oferecido pela empresa. É quem está lá fora, né? O seu cliente que gera a demanda. Geralmente conseguem avaliar características do produto ou serviço pelo qual pagaram, né? Isso é fato. Mais dois pontos super importantes são o CTQ e o CTP. CTQ é Critical to Quality, né? O crítico para a qualidade. São características críticas para a qualidade do produto ou serviço que podem ser mensuráveis no VOC. Geralmente, quando o cliente se refere ao produto ou serviço oferecido para fazer uma reclamação,
ele está falando de alguma característica crítica para a qualidade, tá? Ah, está muito pesado, nossa, esse produto ficou com 2 quilos. É uma característica, ó, produto que pode ser mensurável, por exemplo, ficou muito pesado, tá? Ah, a cor ficou muito forte, saturada, não sei, ficou muito caro, é mensurável, né? Mas CTP é Critical to Process, que é o quê? Crítico para o processo, são as características críticas para o processo. Ou seja, quando o cliente faz referência ao processo indicando que tem alguma expectativa, alguma necessidade relacionada a esse processo de produção ou processo administrativo. Ele está se referindo a uma CTP, tá? Então, aqui só de curiosidade. Quais são os pontos importantes? Quais são os passos importantes? Anotem aí, porque nós vamos fazer isso daqui a pouquinho. Primeiro, identificar os clientes do projeto. Quem são os clientes internos? Quem são os clientes externos? Tá? Você precisa identificar, você precisa enxergar quem são eles. Para você conseguir extrair informação de alguém, o primeiro passo é definir quem é esse alguém. Parece óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, tá? Cada vez mais eu tenho ouvido essa frase. O óbvio precisa ser dito. Às vezes as pessoas não conseguem enxergar o óbvio, né? Você precisa identificar quem são os clientes. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Você precisa, o segundo passo é planejar a forma de coleta, né? Vai ser fonte ativa? Vai ser fonte reativa? Vai ser entrevista? Vai ser uma pesquisa? Como que eu vou fazer isso aí? Tá? Terceiro passo é analisar os dados, né? Você vai ouvir o comentário dos clientes, tá? Gerando uma lista das necessidades dos clientes, tá? O que o cliente colocou, tá? Por fim, o quarto passo é traduzir a fala dos clientes em termos de técnicos, né? Ou de negócio. O que os clientes falaram? É algo crítico para a qualidade ou algo crítico para o processo? E estabelecer a forma de medição, tá? Esses dois últimos aqui são mais técnicos, né? Nós vamos focar mais nesses 3 primeiros aqui, que é o quê? Identificar quem são os clientes, gerar uma forma de coleta de dados, ouvir os clientes, né? E depois analisar esses dados aí. Então, vamos para a hora da dinâmica. Vocês vão separar em grupos. Essa primeira dinâmica é uma dinâmica que nós vamos usar um exemplo, como diria, um exemplo, um produto genérico da minha cabeça. Eu escolhi um produto, todo mundo vai trabalhar com esse mesmo produto, tá? Todo mundo. E aí vocês vão separar nos seus grupos, tá? Então, separem nos seus grupos. Depois, vocês vão fazer o quê? Planejar a forma da coleta de dados, focando nos requisitos. Daqui a pouco eu vou explicar melhor. Vocês vão definir quem que é o cliente interno. No nosso caso, eu já defini para vocês. O cliente interno vão ser vocês mesmos. Vocês vão conversar sobre as características do produto que vocês estão desenvolvendo com os membros do grupo. Vocês vão dialogar entre vocês. Qual característica é importante? Qual não é? Vamos listar juntos quais são as características e colocar em ordem de importância, de ordem de relevância. Qual é a característica mais importante? Daqui a pouco eu vou dar um exemplo e a gente vai conversar mais sobre isso. Cliente externo. Quem vai ser o cliente externo aqui e agora, nesse trabalho? Gente, normalmente o que eu faço? Normalmente nós vamos numa sala do primeiro período. Normalmente eu já fiz essa experiência, foi muito bacana. A gente foi na sala do primeiro período e a gente usou eles para como cliente externo. Hoje nós não vamos conseguir fazer isso. Quem vai ser nosso cliente externo? Vai ser os outros grupos, tá? Então, se você está no grupo do Gianluca, vai ser o grupo do Natan. O grupo do Natan vai ser o grupo da Kátia. Então, vocês vão interagir entre os grupos. O outro grupo, os outros grupos vão ser os seus clientes externos, tá bom? São os outros grupos da sala. Então, vocês irão levantar informações com os outros grupos. Primeiro, vocês vão levantar informações entre vocês, que é o cliente interno. Segundo, vocês vão levantar com outros grupos, tá? Aí vocês vão juntar esses dados, vão compilar esses dados e depois a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Então, vocês vão gerar uma lista com as características e requisitos em ordem de relevância. Vocês, depois que vocês juntarem e compilarem, vocês vão ver o que os clientes falaram, o que foi mais votado, o que foi mais solicitado, tá? E aí vocês vão fazer uma lista em ordem de relevância. Tá, professor? Ainda não está claro para mim. Então, vamos lá.
Eu vou falar para vocês, tá? Então, ó, vocês vão fazer um novo projeto, NP novo projeto. Vocês vão desenvolver um modelo de caneta. Caneta, o que é caneta, Rodrigo? Caneta é isso aqui, gente, é uma caneta de escrita, ó, uma caneta, ó. Caneta, ó, Faex. Tá aqui, já dei até a dica, né? A Faex tem caneta também. Então, é isso que eu tô querendo. Por ser simples, né? Rápido, a gente conseguir pensar nisso aqui. Então, você vai com seu grupo agora para desenvolver o conceito do VOC, pensar no desenvolvimento de uma caneta. Então, você vai usar os outros grupos como clientes externos. Agora, mas como assim, professor? Ainda não entendi o que você quer. Tá bom, faz de conta que a gente ia desenvolver um pente de cabelo. Sabe pente de cabelo? Normalmente a mulher usa melhor, né, que o homem. O homem gosta de escova. Pente de cabelo, tá? O que são... Vamos lá voltar nos passos. Então, você vai, primeiro passo, identificar os clientes. Eu vou pôr isso aqui já. Separar os grupos, planejar a forma de coleta. O que nós vamos fazer para coletar os dados? Por exemplo, que fosse o pente, na verdade é uma caneta, mas se fosse o pente. Nós vamos fazer uma coleta de dados através de uma pesquisa. Nós vamos perguntar para as pessoas algumas perguntas para ela responder, de forma objetiva ou não. Algumas questões são objetivas, outras são abertas, tá? Então, vai ter pesquisa. Cliente interno, quem que vai ser? Vamos ser nós, a nossa equipe, já definimos. Cliente externo, quem vai ser? Vai ser os outros grupos, já definimos. Tá? Então, nós vamos fazer uma pesquisa e aí vocês vão ter que fazer o quê? Aí os passos aqui, ó, identificar os grupos, a gente já fez. Planejar a forma de coleta das informações, tá? Como que nós vamos coletar esses dados? Vocês vão ter que criar essa pesquisa. Por exemplo, uma característica aberta para vocês. Pensando no pente, você pode perguntar para o cliente qual a principal característica que você acha importante num pente. Alguns vão falar o peso, alguns vão falar o design dele, se ele tem um design moderno, se ele tem um design quadrado, se ele é meio arredondado, se as coisinhas, né, os dentes dele são mais abertos, são mais fechados. Sei lá, gente. Esse que é o negócio. Você precisa o quê? Você precisa perguntar e não polarizar o cliente. Você precisa ouvir o cliente. Tá? Você precisa ouvir o cliente. Então, é muito importante você deixar aberto para ele responder o que ele acha bacana. Em alguns casos, né? E mais para o final da pesquisa, você pode, sim, induzir a ele, né? Ou conduzir ele a algumas coisas que você quer ouvir. A caneta vai ser com tubo de plástico, tubo de metal, vai ter apertar ou não apertar, vai ser de girar ou não. Então, vocês vão precisar conduzir. O pente, qual cor é mais legal? O pente, ele é quadrado? O pente, ele tem que ser arredondado? O pente, o peso faz diferença? Então, vocês vão ter que colocar perguntas, mas também vocês precisam ouvir do cliente quais são as características que ele considera mais importante. Porque senão você só faz pergunta das características que você acha importante. Mas e se o cliente colocar outra característica que você nem pensou? Uma quebra de paradigma. Tá? Então, isso é importante. Então, vamos fazer isso agora, o trabalho em grupos, tá? Opa. Para pente. Dúvida, gente? Para o caneta. É caneta ou é pente, professor? Não, pente é o exemplo que eu dei, vai ser caneta. Beleza. Desculpa. Vocês vão fazer para caneta. Então, separem grupos, tá? Separem grupos. Gerem aí o que vocês querem. Se vocês querem uma entrevista, se vocês querem apenas uma resposta de um questionário, façam isso aí. E aí façam com os outros grupos, tá? Façam com os grupos. Podem fazer comigo também, eu vou estar disponível aqui. Se quiser fazer entrevista, bem. Se quiser só fazer pesquisa, também. E aí depois, cada grupo, cada um no seu quadrado, vai o quê? Vai formatar. Lembrando, uma primeira conversa é entre os membros do grupo. Então, vocês vão conversar entre si primeiro. Vocês vão conversar, vão falar, o que eu acho importante? O que você acha importante? Vão levantar as características. Depois que vocês levantarem as características, beleza. Aí vocês vão ouvir os clientes. Vocês vão fazer perguntas para tirar deles quais são as características que eles acham importante
tá? E também qual a relevância dessas características. Depois vocês vão sentar de novo, ver o que vocês falaram, o que os clientes falaram, que foram os outros grupos e eu também, né? E aí vocês vão tirar conclusões. Aí a gente vai ouvir a conclusão de todo mundo, tá? Beleza? Dúvidas? São 9h07 agora. Ó, espero que você esteja animado. Tudo bem que a gente não vai na sala do primeiro período, mas pelo menos a gente vai entrar um nos grupos dos outros aí. Vamos gerar isso aí. Tá? Não sei se vocês vão usar os mesmos links, se vocês querem mandar. Se for pesquisa, pode mandar pelo WhatsApp mesmo, perguntar e já vai respondendo. Tá? Mas quem for por pesquisa, coloca aqui no... Quem quiser entrar numa outra conversa, no outro grupo, coloca aqui, né, no chat da sala e já vamos interagir. Tá bom? São 9h08, no meu reloginho aqui, 9h07, mas já vai ser 9h08. Eu vou dar 20 minutinhos para vocês fazerem isso aí. E se precisar de mais, a gente expande um pouquinho. Então, são 9h08, vamos até 9h28. Vamos até 21h28. Não vou dar muito mais tempo, porque a gente precisa depois voltar com essa ideia, fechar esse assunto, para depois colocar em prática no projeto, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou mandar no WhatsApp de vocês isso aqui para agilizar, depois eu coloco na plataforma Liga Online. Eu vou parar a gravação.